Olá, essa é a segunda aula do curso de Laboratório de Física 1. Eu sou o professor Bruno Mintz, do Instituto de Física da UERJ. Nessa aula nós vamos falar sobre medição e unidades de medida e sobre algarismos significativos. Essa aula está dividida em dois vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos falar, que é esse, nós vamos falar sobre os seguintes tópicos que estão na tela. Medir e comparar com padrão, unidades de medida e a padronização, sistema internacional de unidades, outros sistemas de unidades, falar um pouquinho sobre conversão de unidades e a evolução constante dos sistemas de unidades. Na próxima aula, na próxima parte desta aula, que será um outro vídeo, nós vamos falar sobre algarismos significativos, algumas regras práticas para arredondamento de resultados e falar um pouquinho sobre a ideia intuitiva de propagação de incertezas. Vamos lá, vamos começar com a primeira parte falando sobre medição e unidades de medida. Então, o primeiro conceito que nós devemos ter é que medir é comparar com algum padrão. Se você quer medir uma propriedade de um objeto, por exemplo, o seu tamanho, você deve comparar o tamanho desse objeto com o tamanho de algo padronizado. Vamos ver alguns exemplos. Nós chamamos de grandezas mecânicas básicas, distância, tempo e massa. Então, nós podemos, por exemplo, considerar esse primeiro quadrinho, né? Que as três crianças aqui que estão aprendendo a medir distância comparam o tamanho desse canudinho com o tamanho dessas divisões aqui da régua, sendo que essa régua é uma régua que está graduada em centímetros e subgraduada em milímetros, né? Então, cada centímetro, que é essa indicação 0, 1, 2, 3, está dividido em 10 outros subdivisões, que são os milímetros. Então, ele olha aqui, a linha no 0, começa no 0, vai até o 3 e diz corretamente que a medida do comprimento do canudinho é 3 centímetros. Por que ele fez isso? Porque dentro do tamanho do canudinho cabem 1, 2, 3 vezes esse centímetro, esse padrão que foi estabelecido, né? E aqui é outra questão, né? Tomar cuidado na hora de medir. Esse tipo de erro pode acontecer, você não pode olhar só para o final, você tem que olhar para o início. Então, tomar alguns cuidados na hora de fazer a sua medição. Mas se você olhar corretamente, o que importa para o comprimento de algo, ou seja, a distância entre dois pontos, é a diferença das coordenadas, né? Final menos inicial aqui dá os 3 centímetros. Beleza. Então, medir é comparar com o padrão. No caso aqui, o tamanho do canudinho é comparar o tamanho dele com o padrão centímetro. No caso de medida de tempo, existem obviamente várias possibilidades. Aqui eu estou ilustrando uma ampulheta, ou seja, você pode comparar o tempo que alguma coisa dura com o número de vezes que a areia vai escoar de uma metade da ampulheta até a outra, né? Então, você deixa a ampulheta ficar cheia de areia, vira o tempo que demora para a areia escoar de um lado para o outro, é essa unidade de tempo. Você também pode considerar como uma das grandezas mecânicas básicas a massa. E uma forma de medir massa gravitacional, não massa inercial, esse conceito talvez o pessoal da teoria consiga explorar um pouquinho com vocês. A ideia da massa ela pode ser medida através de uma balança, né, em que você equilibra duas quantidades. Então, aqui do lado direito, digamos, isso aqui é um livro de criança da década de 40. Se você quiser pesar uma certa quantidade de linguiça, você deve colocar uma outra quantidade idêntica de massa do outro lado da balança, ou seja, você está comparando esse padrão conhecido de massa, que está do lado esquerdo, com aquilo que você quer conhecer, que seria o tanto de linguiça que você vai comprar na feira. Muito bem. Outras grandezas básicas que nós podemos considerar, porém que não são grandezas ditas mecânicas, são grandezas ligadas a fenômenos como eletromagnetismo, por exemplo, são a corrente elétrica, temperatura, quantidade de uma substância
e intensidade luminosa. E cada uma delas vai ter as suas unidades. Esse exemplo que eu peguei, esse conjunto, ele pode ser diferente dependendo do teu próprio sistema de unidades. Né? No sistema internacional são essas aqui as unidades consideradas como básicas. E essas unidades básicas ou fundamentais, essas grandezas básicas ou grandezas fundamentais, elas não são todas as que existem na física, né? Claro, existem outras, né, derivadas a partir dessas. Então, por exemplo, nós podemos considerar as grandezas fundamentais, distância, tempo e massa, por causa da mecânica. Aqui eu vou explorar, claro, só as grandezas mecânicas, né? Então, você pode considerar, por exemplo, a velocidade. Então, para quem ainda não conhece essa fórmula, né, velocidade é a variação da distância dividida pela variação do tempo, ou seja, uma partícula tem um deslocamento durante o intervalo de tempo e a razão entre o quanto ela anda e o tempo gasto é a velocidade. Esse Dzinho aqui é só para indicar que é um tempo bastante curto, é uma distância bastante curta que a gente está considerando. Isso aqui é velocidade instantânea. Você também pode definir a aceleração, tudo isso vai ser bem explicado no curso de teoria, fiquem tranquilos. Né? A aceleração é, então, a variação da velocidade, e a velocidade é definida a partir de distância e tempo. Então, é tudo baseado nessas grandezas fundamentais. Outra quantidade muito importante para nós é a quantidade de movimento, ou momento linear, como a gente prefere chamar, que é a massa vezes a velocidade. E a velocidade é escrita em termos também de distância e tempo. E, por fim, temos a força, né, que pode ser escrita pela segunda lei de Newton como massa vezes aceleração, para massa constante, ou no caso geral, a variação da quantidade de movimento pelo tempo. Então, observem que as grandezas fundamentais, que são essas que estão em vermelho, elas sempre vão entrar em todas as fórmulas e em termos das grandezas derivadas. Né? Então, as grandezas derivadas sempre estão em termos das fundamentais, de forma que você só precisa especificar unidades para as fundamentais, e aí todas as unidades de todas as grandezas também estão especificadas. Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre unidades de medida e sistemas de medidas. Essa é uma necessidade que a humanidade viu desde o início, então foram surgindo ao longo da história da humanidade vários sistemas diferentes. E isso gerou, é claro, uma grande diversidade, tanto geográfica quanto no tempo. Então, cada sociedade tinha, em princípio, o seu sistema de unidades. E isso é um problema por várias questões. Isso leva a definições que são arbitrárias, ou seja, dependendo da necessidade e da criatividade de cada sociedade, novas unidades eram definidas. Isso também gerava unidades pouco precisas, muitas vezes. Além disso, mesmo dentro de um único sistema, como nós vamos ver, você pode ter muitas e muitas unidades, o que pode gerar uma certa confusão ou falta de praticidade. Outro problema é que você, para converter de uma unidade para outra dentro do mesmo sistema ou de um sistema para o outro, também são necessários cálculos o tempo todo. Isso era algo muito comum nos sistemas antigos, né? Gerando então dificuldades não só técnicas e científicas, mas até comerciais. Então, uma questão importante para toda a sociedade, essa questão do sistema de unidade. E aí eu queria mostrar como um exemplo que eu achei bacana, esse do sistema de unidades inglês, antes de 1826. Então, a partir de 1826, esse sistema de unidades foi bastante simplificado e unificado. Então, vocês podem ver, isso daqui são apenas unidades de distância, né? O sistema, como vocês podem imaginar, o sistema de unidades também tinha unidades de tempo e de massa, de volume, de várias coisas, cada uma com um nome diferente. Então, essa diversidade enorme você encontrava no sistema inglês. Então, essas unidades elas vão desde esse TWIP, né, que corresponderia a bem menos de 1 micrômetro, né, em unidades do sistema internacional, que a gente está mais familiarizado,
E se você quiser, então, saber quanto que vale um point em termos de um TWIP, é só multiplicar por 20, e esses números aqui é quantas vezes maior uma unidade é em comparação com a outra. Então, um point ainda era grande, 20 vezes maior do que esse TWIP, que é o menorzinho, e esse spindle seria o maior, sei lá, algumas, não sei quantos quilômetros, muitos quilômetros. Nesse sistema existem unidades que até hoje são usadas, como a polegada, o pé, a jarda e a milha, que são usadas até hoje, e outras que são usadas, às vezes, até como parte do nosso dia a dia, como a palma, a milha náutica, para quem navega, pode não ser o dia a dia de muitos de nós, mas é muito usada ainda a milha náutica e a légua. Essas unidades todas são bem utilizadas. Esse é um exemplo. Outro exemplo que eu achei também bem curioso, bem interessante, é o do sistema russo. Então, notem que esse sistema russo ele é baseado totalmente em dimensões humanas. Muito desse sistema aqui, como o inglês também né? Então, a polegada e o pé, claramente, né? Mas no sistema russo, esse esqueminha daqui eu acho sensacional como que a coisa foi elaborada. E esse sistema estava em vigor até 1925. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, era provavelmente com esse sistema de unidades que o Mendeleev pensou e trabalhou todo, né, e ele e outros cientistas, né, russos muito importantes trabalharam até essa época. Depois, a União Soviética, que era na época, adotou o sistema internacional. Então, a questão da padronização ela é muito importante, porque como vocês podem ver, essa diversidade enorme de unidades pode ser um problema, e quando você tem uma boa padronização, isso permite que você possa comunicar cientificamente os seus resultados de uma forma que não tem dúvida. Então, por exemplo, você poderia ter uma definição de milha na Inglaterra e outra nos Estados Unidos, isso aconteceu, e precisou ser unificado, precisaram fazer tratados e coisas assim para unificar essas definições. E isso poderia gerar um problema de comunicação em algum projeto de engenharia, alguma coisa assim que pode ser complicado. Ou então em algum projeto científico. Não é? Então, ter um sistema padronizado é muito importante para isso. Né? Você permite uma comunicação inequívoca dos resultados, é sempre a mesma coisa. Isso permite que você também entenda melhor os fenômenos na comunicação científica e técnica. E também outro aspecto muito importante é que um bom sistema de unidades permite que você aperfeiçoe os seus instrumentos de medida e por isso controle melhor os seus erros experimentais. Né? Você controla melhor o valor da sua medida, o valor real do objeto que você quer medir. Isso também é muito importante. E hoje em dia, já há muito tempo, no Ocidente pelo menos, é utilizado, ou foi elaborado, na verdade, né, através de muitos e muitos tratados e ao longo do tempo, o Sistema Internacional de Unidades, chamado SI, que é talvez o sistema mais familiar para nós. Aqui, então, esse é o logo atual do sistema de unidades. Nós reconhecemos aqui na parte externa as unidades, quilograma, metro, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela, e aqui no círculo interior as grandezas físicas fundamentais que ajudam a definir essas unidades. Né? Ou seja, todas essas coisas aqui, aqui vem a constante de Planck, velocidade da luz, etc., carga do elétron, constante de Boltzmann, tudo isso são quantidades físicas naturais, são quantidades físicas constantes, que então ajudam a definir o Sistema Internacional de Unidades. As unidades mecânicas fundamentais do SI são essas aí que a gente já conhece, né? Para a distância é o metro, para o tempo é o segundo, para a massa é o quilograma, e se nós precisarmos, nós podemos usar também múltiplos. O metro, você pode considerar múltiplos do metro, né? Tipicamente a gente usa o quilômetro, ou submúltiplos como centímetro, milímetro, micrômetro, etc., e idem para tempo e para massa. Você também pode considerar esses múltiplos. Outros sistemas de unidades existem atualmente, né, e são utilizados pelo menos no dia a dia, como, por exemplo, o sistema imperial britânico, que é usado na Inglaterra,
e muito aproximadamente, né, nos Estados Unidos também, eles unificaram, né? Então hoje em dia é a mesma coisa, em que você tem unidades como a jarda, o pé e a polegada, e tem essa proporção, né? Uma jarda corresponde a 3 pés, que corresponde a 36 polegadas, e cada uma dessas coisas você também pode fazer uma equivalência com o sistema internacional. Você tem também unidades de massa, como a tonelada, que é expressa em termos de libras e de onças. Aqui está errado, esse 16 onças, na verdade, uma libra corresponde a 16 onças. Então, uma tonelada ela vai ser igual a 2.240 vezes 16 onças. Tudo bem. As unidades de tempo são idênticas e uma coisa curiosa é que desde 1985, justamente por aqueles problemas que eu comentei, é interessante ter uma unificação dos sistemas de unidades, por todas aquelas questões. Então, embora nesses países se utilizem essas unidades de medida, como a jarda, pé, milha, etc., no fundo, essas unidades são definidas em termos do sistema internacional. Então, no fundo, o sistema americano, inglês, atualmente, é um sistema métrico. Agora eu queria propor a vocês alguns exercícios bem simples de conversão de unidades. Quem tiver familiarizado vai fazer muito tranquilamente, mas faça. E quem não está familiarizado pode ter menos tranquilidade, mas faça ainda assim. Essa é mais uma razão para você precisar fazer esse tipo de exercício. Então, eu tenho exemplos aqui de distâncias, né, que envolvem então o sistema internacional e o sistema inglês. Aqui, a unidade astronômica, vocês dão uma pesquisada, né? Obviamente tem a ver com astronomia, quem não conhece, é uma unidade astronômica muito comum para se utilizar principalmente na física do sistema solar, no estudo do sistema solar. Ano-luz talvez seja mais familiar, então vocês podem também ver quanto que vale um ano-luz em quilômetros. Nós temos esse daqui, né? 1 dividido por 86.400 dias, eu quero saber quanto é que dá isso em segundos. Uma que a gente vai utilizar bastante aí é essa, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado. Quanto é que é isso em centímetros por segundo ao quadrado? Outra possibilidade aqui com potência de 10, então potência de 10 é outra coisa muito útil para nós, que nós vamos utilizar. Né? Então, eu tenho uma quantidade aqui em Newton por metros quadrados e quanto que vale isso em atmosferas. Obviamente vocês vão pesquisar, né, quanto é que valem essas unidades todas. Outra coisa interessante é quanto que vale a massa do Sol em unidades da massa da Terra. Então, quantas vezes o Sol tem mais massa do que a Terra. E outra que eu achei legalzinho também é pensar na massa de um buraco negro supermassivo. Esse M87 é um buraco negro supermassivo bastante famoso. Então, quantas vezes a massa do Sol cabe dentro da massa desse buraco negro supermassivo, ou então quanto que é essa massa em unidade de massa da Terra em quilogramas. Vocês vão precisar certamente de potência de 10, né, da chamada notação científica, para poder expressar essa massa, porque esse buraco negro ele é bem massivo mesmo. Ótimo. Agora, eu queria comentar um pouquinho que esses sistemas de unidades, eles parecem uma coisa estática, muito bem definida, e são bem definidos, mas não são exatamente estáticos. Né? Então, sempre os cientistas vão percebendo necessidade de melhorar cada vez mais os sistemas de unidade. Dessa forma, a primeira vez que foi definido o metro de uma maneira natural aconteceu ali no pós-Revolução Francesa, em 1793, em que foi definido o metro como uma parte em 10 milhões da distância da linha do Equador até o Polo Norte, através de um meridiano. Então foi feita uma expedição que basicamente mediu o raio da Terra, ou mediu esse arco que ia da linha do Equador, passando aqui por Paris até o Polo Norte, nesse meridiano, e assim se definiu o metro. E uma coisa muito importante dessa definição de 1793 do metro é que ela contou com uma definição natural e, portanto, imutável, ou praticamente imutável, que é
o tamanho da Terra, né? A circunferência da Terra, ou 1/4 da circunferência da Terra, se vocês preferirem. E isso era muito importante, porque, como vocês viram lá no exemplo russo, o pé, por exemplo, dependia talvez do pé do rei, né? Se mudasse de rei, mudava o tamanho do pé, mudaria todo o sistema de unidades, seria uma confusão. E isso de fato aconteceu algumas vezes na história. E isso de definir uma unidade a partir de algo natural foi realmente um grande avanço. Atualmente nós não definimos o metro da mesma forma. Então a própria, se vocês, vamos voltar aqui no slide, se vocês pensarem que a Terra é uma esfera perfeita, tudo bem. Qualquer caminho, qualquer meridiano que vocês tomem será o mesmo. Se vocês considerarem também o comprimento da linha do Equador, também daria a mesma distância. Se vocês olhassem, né, 1/4 da linha do Equador, também daria a mesma distância. Porém, a Terra não é uma esfera perfeita. Então, isso gera essas distorções da Terra, elas podem gerar algumas dificuldades na própria definição do metro. Isso, quando se avança a tecnologia e se necessita de medições mais precisas, pode gerar algum problema, alguma incongruência. Então, para isso, se procurou uma medida realmente mais absoluta, ou melhor, absoluta, né, do que seria o metro. Então, a definição atual do metro, que foi estabelecida em 1983, é que 1 metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um tempo de, essa fração aqui de segundos. Exatamente, não aproximadamente, mas exatamente. Essa, então, é a definição do metro em termos, basicamente, da velocidade da luz e do segundo. Mas o que é o segundo? Então, a definição tradicional de segundo era uma certa fração do dia. Então, um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, a partir disso, nós tínhamos a definição, vamos dizer, tradicional do segundo, mas essa também não é muito boa, pela própria dificuldade de se medir a duração do dia. Então, foi definido em 1967, com a ajuda de relógios atômicos, que já existiam já há alguns anos, que 1 segundo corresponde ao tempo de duração desse número aqui de períodos de uma radiação que é emitida numa transição hiperfina entre os estados fundamentais do átomo de césio. Então, é algo medido por um relógio atômico que serve, então, para medir o que é 1 segundo. E a partir desse segundo e da velocidade da luz, nós temos a definição atual do metro. Notem que isso vem, então, de algo que é natural, da natureza, e que não deve mudar. Então, por isso, uma boa definição. Essa é uma definição do metro e do segundo, que são definições naturais. Agora, se você olha para outras unidades do sistema internacional, como, por exemplo, o quilograma, até um tempo atrás, o quilograma não era definido de uma forma natural. Ele era definido a partir de um protótipo, a partir de uma peça que era guardada no laboratório em Paris. Isso gerou problemas. De modo que, em 2019, houve um novo aperfeiçoamento do sistema internacional e foram redefinidas essas 4 unidades: o quilograma, o ampere, o kelvin e o mol, em termos de realmente outras quantidades físicas e não dependentes de um protótipo que foi construído, que precisa ser guardado com todo cuidado. Isso não é mais necessário. Então, eu quero propor a vocês, para vocês pensarem, pesquisarem e discutirem a seguinte pergunta: o que teria modificado essa nova alteração do sistema internacional em 2019? É algo bem recente. Então, por que o sistema internacional precisou ser alterado? Para isso, vocês vão, por exemplo, dar uma olhada em qual era a definição do quilograma antes de 2019. Essa definição, ela não era natural. Então, enfim, vocês podem pesquisar um pouco. Aqui eu quero indicar a vocês, para finalizar, algumas referências de aprofundamento. Primeiro, sobre a história das medições. Para começar, eu gosto da Wikipédia. Depois da Wikipédia, vocês podem partir nas próprias referências da Wikipédia para outros artigos mais aprofundados. Vocês podem olhar também
aqui no site do Bureau Internacional de Pesos e Medidas sobre o Sistema Internacional. Então, são esses caras aqui que basicamente definem o que é o Sistema Internacional, então é bom você olhar o que eles próprios dizem a respeito. E aqui eu separei esses 2 vídeos que eu acho muito legais sobre a redefinição do quilograma e do Sistema Internacional agora em 2019. São vídeos em inglês, de um canal que eu gosto muito, mas existem legendas em português para quem precisar delas. E também, por fim, aqui o site da Wikipédia também tem algo interessante sobre essa redefinição do Sistema Internacional em 2019. Esses vídeos falam mais sobre a parte do quilograma e aqui no artigo fala também sobre as outras unidades. Assim, pessoal, nós temos a nossa aula de hoje, a primeira parte dela, né? Então, agora eu vou fechar esse vídeo e vou gravar a próxima aula. Então, até logo!